Só no nome do Senhor, a verdade, a justiça. Só no nome do Senhor, a cura, a restauração. Só no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar. Só no nome do Senhor Jesus Cristo. Só o nome do Senhor. Te louvamos por esse dia. Te glorificamos por esta manhã, por esse domingo, Senhor. 9 de outubro de 2022. Te louvamos, Senhor, e te glorificamos por mais um dia de fôlego de vida e a oportunidade de te louvarmos nos nossos atos, com as nossas palavras, ações, com o nosso pensar, com o nosso olhar e ouvir, que todo o nosso corpo te sirva, porque ele é templo do teu Santo Espírito. Que toda a função do nosso corpo te louve e te glorifique, porque o nosso corpo é templo do teu Santo Espírito, templo da promessa do Consolador, da promessa que nos consola, nos ensina, da promessa que vai glorificar o teu santo nome, nos ensinar a verdade do teu reino. Então que toda a função do nosso corpo te louve, que toda a função do nosso corpo te glorifique. A ti toda a honra e toda a glória, oh Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, porque sem o teu amor e cuidado nada somos e seremos. O Senhor nos amou, entregou o teu unigênito. O Senhor nos escolheu, Jesus Cristo, para que possamos dar frutos, e frutos que permaneçam. O Senhor nos concedeu, Deus Pai, o teu Santo Espírito, para que possamos aprender e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que venha o teu reino, que estabeleça a tua justiça, para a tua honra e tua glória. Então, Santo Espírito, tenha liberdade, ensina-nos, consola-nos, corrige-nos. Que a tua palavra nos corrija, Senhor. Que a tua palavra de hoje traga correção. Que a tua palavra de hoje seja, Senhor, essa espada de dois gumes. Vá até a nossa medula, faça separação de tudo, mostra o nosso estado, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos nomeou, o Senhor nos amou, para que possamos ir e dar frutos, porque o Senhor nos declarou sal e luz dessa terra e deste mundo. A ti toda a honra, toda a glória, toda a verdade e todo o louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bom dia. Bom dia. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. Tudo bem com vocês que estão nos assistindo? Que Deus também possa confortar o teu coração, e eu creio que irá confortar o teu coração. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Deus é maravilhoso. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Então, abra o teu coração e permita Ele falar contigo.
se abrirmos o coração, Ele falará conosco. Aleluia. Então diz o seguinte, no versículo 7. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando no campo, ou cuidando das ovelhas, vai dizer a ele, quando ele voltar do campo, venha depressa e sente-se para comer? Na verdade, você dirá, prepare primeiro a minha refeição, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois você pode comer e beber. Nem assim ele recebe agradecimentos, porque está apenas fazendo o que deve fazer. Assim, pois, se vocês obedecerem a tudo que foi mandado, devem dizer, somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Olha que coisa. Mais uma das parábolas, mais um ensinamento de Jesus Cristo. Aqui ele deixa muito claro, me desculpe, de como é a metodologia do reino. E a metodologia do reino é servir. É servir. Somente servir. Se você voltar um pouquinho, no começo dos versículos do capítulo 17 de Lucas, você vai perceber o seguinte, que Jesus Cristo fala do escândalo. Jesus Cristo fala de fazermos algo e alguém tropeçar. Jesus Cristo fala que era melhor colocar, amarrar, ou seja, uma pedra na cabeça e arremessar para o fundo do mar. Mas Jesus Cristo também fala de algo interessante, que vem tudo a ver com servir. Fala do perdão. E aqui ele diz, se esta pessoa pecar contra ti 7 vezes, você vai ter que perdoá-la. Ou seja, Jesus Cristo está trazendo a parábola do servo que estava no campo. Quando ele chega, ele não tem direito de sentar primeiro à mesa só porque estava trabalhando. Ele tem que servir primeiro o seu Senhor. No reino de Deus não tem reconhecimento. A metodologia do reino de Deus não tem recompensa. Não tem posição. Não tem reconhecimento. Esqueça. Esqueça. Jesus Cristo nunca colocou ninguém para servi-lo. Ele sempre serviu. E por que ele sempre serviu? Porque ele sabia que tinha um Senhor maior que ele. Ele sabia que ele tinha que viver e obedecer à vontade de quem? Do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, é interessante que assim é o reino de Deus. Esse é o método do reino de Deus. Servir sempre. E Jesus Cristo deixa muito claro. E mesmo que se pedirem para vocês fazerem algo, e vocês fizerem, não se gabem. Não se orgulhem. Porque continua sendo inútil. Porque só fez o que foi mandado. Jesus Cristo aqui nessa parábola traz a responsabilidade e nos chama para uma responsabilidade. De que o reino dele não é reconhecimento, e sim servidão. Porque o reconhecimento não vem no mundo natural, vem na eternidade. Por isso que ele diz que eu tenho que juntar tesouros aonde? Nos céus.
E só há maneira de juntar tesouros nos céus, colocando em prática essa parábola, esse ensinamento. Ele deixa isso muito claro. Não é porque o servo trabalhou o dia todo que ele vai chegar, sentar à mesa e ser o primeiro a ser servido. Não. Jesus Cristo aqui fala de renúncia. Jesus Cristo aqui fala de pegar a tua cruz. Jesus Cristo fala de seguirmos a Ele. Jesus Cristo fala isso mesmo, ou seja, do perdão. Jesus Cristo fala, ou seja, de nós fazermos algo para o reino dele sem querer recompensa, posição. Entenda algo. A recompensa é eterna. Não é agora. Por isso que tem muitas pessoas frustradas. Por isso que hoje o Evangelho não tem mudado ninguém, não porque ele não é a verdade, porque as pessoas não estão compreendendo o reino. Sexta-feira foi falado sobre tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, como a gente ouve. Tomar cuidado como a gente ouve o Evangelho. Tomar cuidado como a gente ouve a palavra. Então aqui o Senhor nos chama mais uma vez a atenção. Então milagres acontecem ainda. Cura ainda existe. O impossível ainda é realizado porque o Senhor está vivo. Deus Pai está vivo. Esse Senhor Jesus Cristo está vivo. E voltará para buscar a tua igreja. E o Espírito Santo está no nosso meio. Está vivo. Está no nosso meio. Como eu comecei na oração para a minha vida, ou seja, o meu corpo, a função do meu corpo é para fazer a vontade, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é para os meus interesses, não é para a minha vontade. Ou seja, entenda isso, reino não se recompensa agora. E por isso que eu vou tornar a repetir, muitos estão doentes, fracos e até dormem. A tua vida espiritual reflete na tua vida natural. Aprenda isso. Se o teu corpo está padecendo, é porque a tua vida espiritual padece. Entenda isso. Se as coisas não estão acontecendo na vida natural, é porque a tua vida espiritual nada está acontecendo. O que eu vivo no meu natural é reflexo da minha vida espiritual com Deus. É reflexo disso aqui, ó, desses pequenos versículos, desta pequena parábola tão verdadeira e profunda. Queremos colocar Deus no nosso lugar. Queremos fazer dele nosso escravo. Oramos ordenando ele que faça algo. E os servos somos nós. E aí as nossas orações até parecem como essa, né? Senhor, trabalhei o dia todo. Senhor, fui lá, hein? Te obedeci. Agora eu estou precisando de um favor teu. Aí Jesus Cristo vem e diz, epa, não é porque você trabalhou o dia todo que você tem direito de sentar à mesa primeiro e comer primeiro. O teu dever, a tua obrigação é continuar servindo. E mesmo que fizer aquilo que foi pedido, e ainda é inútil. Porque só fez o que foi pedido. E muitas vezes a gente chega diante do Senhor e diz, olha Senhor, sou dizimista, tá? Lembra de mim aí. Né? O dizimista tem direito do banquete. Senhor, já desci as águas. Olha Senhor, participo do teu corpo e do teu sangue. Faço parte de células.
visito isso, visito aquilo, vou até os órfãos, necessitados, visito o hospital, ó Senhor, ó, jejum e ora, hein? 2, 3 horas. Aí ele está olhando do trono dele, dizendo, mas tudo isso eu pedi para você fazer. E se está fazendo só isso, é inútil. Por isso que o reino não cresce. Por isso que ele não se desenvolve na nossa vida. Porque achamos que somos importantes demais. Porque fazemos. Porque fazemos. É duro acordar logo no domingo de manhã e receber uma chibatada dessa. Mas se ainda está recebendo uma chibatada dessa, é porque Jesus Cristo ainda nos ama. É porque Ele ainda nos quer no reino celestial dEle. Vamos acordar, igreja. Vamos despertar. Porque a palavra é muito clara. Mesmo que peque, perdoe 7 vezes. Entenda isso. Mesmo que peque, perdoe 7 vezes. Mesmo que pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Mesmo que pediram a capa, dê a túnica. A túnica. Entenda isso. Compreenda isso. Temos que servir. Temos que glorificar o nome do Senhor. Me vem ao meu espírito, sabe o quê? A parábola do bom samaritano. Me vem à mente, sabe o quê? A parábola da ovelha perdida. Entendeu? Me vem à mente. Vem no meu espírito. Era 100 ovelhas. Se preocupou com aquela que se havia desgarrado. Olha que coisa. Eram 100 ovelhas. Preste atenção do bom samaritano. Aqueles que acham que têm que ser recompensados, valorizados. Tem uma vida, tem uma estrutura espiritual e uma vida espiritual como a parábola do bom samaritano. Quando vê uma situação, passa largo, sabe por quê? Porque não, Senhor, eu já. Não, Senhor, eu já. Não, Senhor, eu já desci as águas. Não, Senhor, eu já me batizei. Não, Senhor, eu já isso. Não, Senhor, eu já faço aquilo. Não, Senhor, eu já faço isso. Não, Senhor, eu já realizo isso. O Senhor diz para mim, dizimar e ofertar, eu dizimo e oferta. O Senhor disse para mim cuidar de órfãos e viúvas, eu cuido de órfãos e viúvas. O Senhor disse para visitar as pessoas, eu visito. O Senhor diz, ou seja, para eu cuidar, eu cuido. Pois bem, continuamos sendo inúteis. Porque a hora que surge uma situação fora desse contexto, somos os primeiros a julgar. Somos os primeiros a condenar. Somos os primeiros a querer se justificar. E eu já disse várias vezes para nós nesta casa de oração. Se tem uma palavra que o cristão tem que tirar da mente, do coração, do vocabulário e do dicionário dele, da vida dele, é justificação.
justificar. O quê? Para quem? Para aquele que tudo sabe? Para aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe? Para aquele que nos formou e nos deu o fôlego de vida? E nos declarou sendo a imagem e semelhança dele? Como? Antes que saia alguma palavra dos meus lábios, ele já sabe. Ele esquadrinha meu pensamento e o meu coração. Justificar o quê? Nós temos que continuar servindo. Renunciando a cada dia os nossos próprios desejos. Os desejos da nossa natureza carnal. Pegando a cruz. E seguindo. Porque, para mim, tem um símbolo aquela cruz. Símbolo não. Para mim, tem essência aquela cruz. Para mim, aquela cruz, a cruz para mim, declara e simboliza para mim algumas ações e atitudes que eu necessito ter. Para mim, aquela cruz é expressão de palavras, é isso que eu queria encontrar. Expressão de palavras. Expressão de palavras. E a primeira palavra é amor. Para mim, a cruz expressa a palavra amor. Expressa a palavra renúncia. Expressa a palavra cuidado. Expressa a palavra entrega. Expressa a palavra entrega. Se o nosso Cristo assim foi, servo, o que não será de nós, se assim não formos? Se assim não realizarmos? Se assim não fizermos? Entrega, cuidado, amor e renúncia. Para mim, a cruz expressa essas palavras. Ela não é um simples madeiro. Foi isso que Cristo Jesus fez por nós. Foi isso que Jesus Cristo derramou, entregou-se, fez e nos fez alcançar essa verdade. Foi isso. Ele serviu o tempo todo. Ele nunca sentou à mesa para ser servido. Até na ceia, ele serviu. Então Jesus Cristo, quando fala dessa parábola, fala da própria vida dele. Ele tinha um pai. Ele queria honrar servindo esse pai. Eu e você temos um Senhor. E nós temos que ter uma vida de honra e servidão a Ele. Honra e servidão a Ele. Então essa parábola expressa isso. Aqueles que querem ter uma vida cristã de reconhecimento, farão e viverão a parábola do bom samaritano. Nunca vão conseguir compreender a vida diária de um servo e uma serva de Deus. De um filho e uma filha de Deus. A vida diária de um cristão. Se perderão. Porque estão atrás de reconhecimento e recompensa.
No reino de Deus não existe méritos. Meritocracia, isso não existe no reino de Deus. O mérito é todo dele. Tudo é para ele. Por ele. Vamos acordar desse sono. Vamos ser igrejas mesmos. Vamos fazer parte do corpo de Cristo. Igreja sendo sal e luz, onde a porta do inferno não prevalece. Sabe, hoje eu estava orando e deparei com a seguinte alimento no meu coração. Tem hora que eu e você, como homens e mulheres de Deus, cristãos, presta atenção no que eu vou falar, para você não distorcer. Como que pode? Nós temos a certeza, e é bíblico, que nós somos vasos na mão do oleiro, sim ou não? Instrumentos do reino de Deus. Embaixadores do reino de Deus, sim ou não? Então Deus nos usa, sim ou não? Para levarmos a palavra dele. E por isso que ele nos deu o Espírito Santo. Para que quando formos falar do reino dele, falemos a verdade através de quem? Do Espírito Santo. Então, o instrumento de Deus nessa terra é quem? Nós, né? Sim ou não? Alguém tem dúvida? Nós somos chamados como igreja, estamos como corpo de Cristo, estamos na videira, que é Cristo Jesus, e temos que dar o quê? Frutos, sim ou não? Então ponto. Então não há dúvida sobre isso, Então pronto, os instrumentos que Deus usa nessa terra, somos nós. Aqueles que querem se tornar filhos dele, e se tornaram cristãos. Que entregaram e renunciaram a sua vida para Cristo Jesus. Ponto final? Então deixa eu falar algo para você. Por que que eu e você espiritualizamos tanto quanto o diabo? Por que que a gente acha que ele vai aparecer de todas as formas e não usando vidas humanas? Eu não entendo isso. Tem pessoas que querem ter uma amizade que está levando ela para o fundo do buraco, está destruindo a vida dela espiritual com Deus, e está esperando o diabo aparecer de outra forma. Ele já apareceu, e ele já está fazendo parte da tua vida. Você está entendendo? O diabo usa as coisas naturais também, para matar, roubar e destruir. Ele envia os seus também. Coloca dentro da tua casa. Dentro do teu convívio. Dentro da tua família. Te permite construir uma amizade. Que coisa, né? Como a gente precisa crescer ainda. Espiritualmente. Como a gente precisa compreender os métodos, os ensinos, as estruturas, ou as colunas do reino de Deus. Como a gente precisa. Como a gente precisa. Né? Como a gente usa, olha aqui que coisa maravilhosa. Como a gente usa desenhos. Como a gente usa filmes. Como a gente usa ilustração para alcançar alguém. O diabo também usa. Os que ele tem aqui nessa terra, com jogos, com desenhos, com ilustrações. E não estamos nem um pouco preocupados.
entregamos os nossos filhos à tecnologia que o inimigo tem sabido usar com tanta perfeição, destruindo a vida das pessoas. Me desculpe, como você quer fazer o local onde você está, um ambiente do reino de Deus, tem também as pessoas que querem fazer aquele ambiente para o diabo. Será que você não percebe isso? Aí você entrega. Será que você não percebe isso? Será que você não percebe isso? Porque é interessante. Sabe por que eu estou tocando nesse assunto? Porque é melhor espiritualizar que dá menos trabalho do que corrigir antes que a estrutura do diabo tome conta da vida dessa pessoa. O que dá menos trabalho? Você corrigir a pessoa, você ensinar a pessoa, você mostrar a pessoa através das suas atitudes e ações, ou você espiritualizar tudo? Esse é o problema. Estamos se tornando servos inúteis. 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 Porque estamos brincando com a nossa vida espiritual. Estamos brincando com a nossa vida eterna. Brincando. 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 Porque aquela companhia é melhor, porque há muito tempo eu quero fazer aquilo que a minha carne anseia. Então aquela companhia é melhor. Aquele ambiente é melhor. Ficar perto de fulano é muito chato. É muito chato porque ele toda hora fala, olha, cuidado, isso aqui não vai dar certo, essa situação não vai bem, olha, é chato. Lá eu prefiro ficar o dia todo, eu prefiro ficar horas lá, porque lá eu faço o que eu quero. Lá eu não tenho limites. Lá se eu quiser dar cambalhota, eu dou. Lá se eu quiser falar um palavrão, eu posso. Naquele ambiente, se eu quiser fazer isso ou aquilo, todo mundo aceita. Todo mundo aceita. Mas ao lado de fulano, ao lado dessa outra pessoa, não dá certo. Porque me repreende toda hora. Quer me corrigir toda hora. Quer falar que essas palavras não podem estar nos meus lábios. Quer falar que esse entretenimento não me convém. Quer falar que esse programa não é legal. Que esse jogo aí, não tem nada de Deus. Não sei agora. Essa pessoa está sendo instrumento na tua vida, filha. Acorda. Ela está tirando do buraco. Eu convido você a colocar uma fogueira, a fazer uma fogueira. E ficar na frente dessa fogueira. Acende a churrasqueira, se na tua casa tem, e fica na frente dessa churrasqueira. Para você ter um pouquinho de noção do que é fogo. Do que é fogo. E como ele queima. E como ele é perigoso. Assim será no inferno. Fogo e ranger de dentes. 24 horas sendo incomodado. Mas quando foi incomodado aqui na terra, não quis ser incomodado. Quando foi incomodado para ser corrigido, quando foi incomodado para ser ensinado, não aceitou o ensinamento. Fazer o quê?
paciência. A minha colheita futura é o que eu planto agora. O meu porvir está sendo construído aqui agora, no hoje. Então, até quando negligenciar essa verdade? Até quando? Ficar mentindo para si mesmo. Não brinca com coisa séria. Até quando você vai ser esse motorista imprudente, que não adquiriu carteira de motorista e quer dirigir por aí? Ou esse motorista imprudente, que tem a carteira de motorista, que tem a legislação diante de ti, mas continua bebendo e dirigindo? Assim estão muitos no reino. As advertências estão aqui, ó. Está escrito aqui, ó. A advertência está aqui. Se eu praticá-las, se eu colocar elas como verdade para a minha vida, elas vão me impedir de tropeços. Elas vão me impedir de cair no buracos. Elas vão me impedir de construir um caminho que aparentemente para mim é caminho de paz, caminho de vida, mas o final é de morte. Está escrito que ao homem, ao ser humano, o caminho que ele constrói é um caminho de vida, um caminho de paz. Olha, estou indo na direção correta e exata, mas a Escritura Sagrada diz que o final deste caminho se torna caminho de morte. As advertências que aqui estão, e hoje ele nos deu uma, é justamente para nós construirmos um caminho de vida. Um caminho que o final dele será de alegria, será de regozijo, será de contemplação, será de verdade. Então hoje Jesus falou, para mim e para você, larga de ser inútil. Você só está fazendo o que eu estou mandando. Eu disse para você que você tinha que confessar os seus pecados. Eu disse para você que você tinha que se arrependê-los e abandoná-los. Eu disse para você que você tem que dobrar o seu joelho e entregar a tua vida a Cristo Jesus, a mim, disse Jesus Cristo. Eu disse tudo isso para você. Eu disse para você que adultério é pecado. Eu disse para você que avareza é pecado. Eu disse para você que mentira é pecado. Se você deixou tudo isso, não está fazendo mais do que obrigação. E continua sendo servo inútil. Sabe por que Jesus Cristo nos chama a atenção? Porque a nossa vida, na presença dele, está sendo só de esperar recompensas. Eu quero ser recompensado, honrado, e quero uma posição por aquilo que faço. Vamos acordar hoje? Vamos despertar desse sono de mentira? E vamos entender que, como queremos ser usados por Deus, tem muitos querendo ser usados pelo diabo. Então vigia, antes que seja tarde demais. Desperta, antes que esse sono se torne eterno. E nunca mais poderá acordar. Se eu me considero um instrumento de Deus, se eu me considero um servo de Deus, se eu me considero um vaso, se eu me considero no corpo de Cristo, então eu penso que eu estou sendo usado por Ele,
para levar o evangelho, para semear o reino. Assim pode ter pessoas próximas de mim que podem ser instrumento do inimigo para me fazer tropeçar e cair. O diabo age no natural também, tá? Acorda. Aliás, para ele refletir e expressar o espiritual dele, que é matar, roubar e destruir, ele age no natural. Coloca diante dos seus olhos uma cena. Coloca diante de uma caminhada diária, uma circunstância. Ele não vai aparecer na fumaça não, tá? Ele vai ele vai usar as coisas naturais, os objetos, as coisas diárias da vida de qualquer ser humano. Olha para as cartas, para as igrejas, em Apocalipse. Dentro delas, tinha ação diabólica. Dentro delas. Dentro delas. Dentro delas. Aqui, Senhor, você escolheu servir. Porque essa parábola do capítulo 17 fala disso também. Você já esqueceu que o diabo quis oferecer tudo para Jesus? Honra, posição, poder. Então, se eu estou com uma estrutura cristã que só procuro isso, já estou denunciando a quem estou servindo. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus. Foi isso. Foi isso que o diabo ofereceu para Jesus. Ó, você está com fome, dá um jeitinho aí. Você não é filho de Deus? Sabe essa pedra que está aqui no deserto, perto de você? Transforma ela em pão. Não, eu quero viver de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus para a minha vida, diabo, foi o seguinte, que eu ia ser conduzido a esse deserto pelo Espírito dele. Então a hora que ele falar, coma, eu vou comer. Como diz o outro, não, olha, já fiquei aqui tanto tempo, já estou aqui há tanto tempo, agora eu acho que eu tenho que tomar conta da minha vida. Quem ofereceu poder, quem ofereceu posição, quem ofereceu glória foi o diabo. Se eu estou no reino buscando isso, já estou denunciando de quem tenho sido servo. Agora, se eu estou no reino para perdoar, se eu estou no reino para amar, se eu estou no reino para servir, se eu estou no reino não só para cumprir todas as advertências, todas as escrituras, toda a palavra de Deus a meu respeito, mas sim para ser útil a Ele, não esperando recompensa, e sim somente
por causa do amor que Ele teve por mim. Tudo vai mudar. Coração grato, perdão, espírito, alma grata, coração, espírito quebrantado, uma vida obediente. Se eu reconhecer e ser grato, permitir Ele esquadrinhar e me corrigir, e sempre obedecer a Ele, pode ter certeza, uma morada celestial estará nos esperando. Vamos nos arrepender hoje de toda a estrutura mentirosa que eu e você construímos na nossa vida. A igreja hoje não consegue perdoar. A igreja hoje não consegue amar. Porque quer reconhecimento, porque quer posição. E se tem uma coisa que destituiu o diabo do reino de Deus, foi o orgulho dele. Era orgulhoso. Ele tinha esse sentimento, ele não tinha um sentimento de servidão. Ele achava que o que ele tinha, a posição que ele exercia, ele tinha direito de ser honrado. Que Deus tinha que servir um banquete para ele, colocar ele na posição de honra. E se estamos aqui, e se estamos assim, nesse estado, temos que urgentemente se arrepender, reconhecer, se humilhar e se tornar servos de novo. Em todo tempo Jesus serviu e nunca foi servido. E quando foi servido por aquela mulher com um unguento caríssimo, com um vaso de alabastro, ainda foi questionado, julgado, uma pecadora. Mas Jesus disse para aqueles que estavam à mesa com Ele: vocês consideram ela pecadora, mas o amor dela para comigo fez com que os muitos pecados dela fossem perdoados. Aqui está a essência do reino. Aqui está a coluna, a estrutura do reino. Amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, ama. Quem ama, cuida. Quem ama, serve. O que está faltando para mim e para você é esse amor, que não espera recompensa, que não espera honra, que não espera posicionamento ou posição, mas serve. Oh Senhor, te agradecemos por esta manhã e por esta palavra, que não possamos mais ser inúteis na Tua presença. Que em algum momento isso já aconteceu, de nas minhas orações terem palavras torpes, Senhor, achando que eu merecia algo, que eu tinha que ser recompensado por algo, honrado por algo. Eu quero lhe pedir perdão, Pai querido. E que não haja mais essa condição, estrutura na minha vida. Porque hoje de manhã o Senhor me fez lembrar que o alicerce é o Senhor Jesus Cristo.
Não há outra alicerce a não ser o Senhor. O Senhor é a rocha, a pedra angular, a rocha fundamental, fundamentada, a pedra viva. O Senhor é tudo. Porém, o apóstolo Paulo diz que a escolha de continuar essa construção, essa estrutura em cima da rocha, do alicerce único que é o Senhor Jesus Cristo, cabe a nós. E Ele nos orienta fazendo o seguinte, nos dando o seguinte exemplo: de adquirirmos e construirmos com aquilo que é provado e aprovado pelo fogo. Provado e aprovado pelo fogo. Então não pode ser, Senhor, relaxadamente, de qualquer maneira. Se não for com o coração, com a alma, com o espírito de servo, se não reconhecermos o senhorio do Senhor sobre a nossa vida, nada vai acontecer, Senhor. Continuaremos nesta vida de ilusão, continuaremos, ó Senhor, construindo e adquirindo para nós aquilo que será reprovado no último dia. E não é isso que eu quero, Senhor. Então que eu não seja mais servo inútil. Eu nunca mais, Senhor, tenha essa estrutura diante da Tua presença, achando que porque trabalhei, o Senhor tem a obrigação de me recompensar. Não, Senhor, não é assim. Muda a nossa estrutura, por favor. Que sejamos vigilantes aos ambientes, Senhor. Se amamos tanto alguém, por que entregamos a certos ambientes, Senhor? Se te servimos, se queremos o Senhor como nosso Senhor, porque muitas vezes, Senhor, te negamos? Por que questionamos tanto, Senhor? Não, Senhor, não é assim mais. Não pode continuar nesse sono, Senhor. Não podemos continuar doentes espiritualmente, Senhor. Não, Senhor, não. Está muito claro. 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 É muito óbvio. É a vontade do Senhor sobre a nossa vida. É o que esses versículos, é o que essa parábola deixa muito claro para nós. É a vontade do Senhor para as nossas vidas. Venha o teu reino. Nos desperta desse sono. Que a tua palavra hoje vá na nossa medula e mostre o nosso estado. Até os nossos planos, Senhor. O amém tem que vir do Senhor. A palavra final tem que vir do Senhor.
Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despir? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Se Ele se despiu da tua glória, o que sobra para nós? Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renúncia, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e tudo que fugia a minha paz custou o seu castigo, seu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus.